Então, nesta ação penal 502, 56, 76, 71, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Paulo. Pois não, João. O senhor está sendo acusado de um crime aqui pelo Ministério Público. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor usar esse direito, isso não traria prejuízo ao senhor. Mas é sabido aí que o senhor fez um acordo com o Procurador-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo, e no qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso? Perfeitamente. O senhor pretende manter esse acordo? Pretendo. Nessa linha, então, senhor Paulo, eu lhe advirto que o senhor não tem o direito ao silêncio e o senhor tem aqui que dizer apenas a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente e pode perder o seu acordo, certo? Perfeito. Senhor Paulo Roberto Costa, o senhor foi diretor da Petrobras, né? Eu tenho que colocar algumas questões mais ou menos óbvias. Sei que o senhor já respondeu isso em outros processos, mas esse é um outro processo, né? Então o senhor foi diretor da Petrobras até quando? 2004 a 2012. Certo. O senhor já prestou outros depoimentos aqui anteriormente e o senhor admitiu que o senhor recebeu o pagamento de comissões ou vantagem indevida em contratos da Petrobras, é isso? Perfeitamente, é isso. Esse caso em particular se refere exclusivamente ao que aconteceu nesse dia 17 de março de 2014, que foi quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos seus endereços. O senhor pode me descrever o que aconteceu nessa data? Posso. Por volta das 6 horas da manhã, chegou uma equipe da Polícia Federal na minha casa, lá onde eu residia no Rio de Janeiro, de posse desse mandato de busca e apreensão. Para mim, foi naquele momento uma surpresa muito grande, que eu não esperava, que nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí, logo em seguida, eu pedi para minha esposa para fazer um contato com uma das minhas filhas e também chamar uma advogada que eu conhecia, que era a única que eu conhecia, a doutora Paula, para ir lá e ver o que estava acontecendo, que eu não Sim. sabia nem o que eu poderia fazer naquele momento. Uhum. E assim foi feito. A minha filha chegou lá na minha casa, uma das minhas filhas chegou na minha casa com a advogada. A única advogada olhou o mandado de busca e apreensão e várias coisas. E em determinado momento eu peguei a chave para minha filha e entreguei para ela, que ela tinha a chave do escritório, mas não tinha a chave do armário que eu tinha lá. Entreguei a chave para ela, num canto lá, sem o pessoal perceber, e pedi para ela ir lá no escritório para pegar o dinheiro que eu tinha lá no escritório, alguma coisa entre 50 um pouco mais R$1.000, que eu usava para pagar as dívidas do escritório. Obviamente, tudo errado, né? Uma ação errada minha. Mais errada ainda por ter obstruído a justiça, mais errado ainda por ter posto minha família nesse rolo, nessa confusão, que não tinha necessidade disso acontecer. Qual filha era que o senhor passou a chave? Ariana. Ariana. E aí ela foi lá, pegou esse dinheiro que estava lá, alguma coisa em torno de R$50 mil, pegou uma tabela que tinha lá, chamava-se relatório de Beto, não é o Alberto Youssef, é o Beto, meu genro. Pegou o computador dela e levou para casa. E o que tinha nessa tabela Nessa tabela tinha vários depósitos que tinham sido feitos no exterior, e essa tabela depois o Ministério Público pegou. E aí o que aconteceu? Na quarta-feira, novamente a Polícia Federal foi na minha casa. Essa tabela já estava comigo, ela tinha me entregue essa tabela, pegou essa tabela, levou na quarta-feira e teve na casa dela. E levou também o computador dela, que ela tinha pego, levou o dinheiro. Quer dizer, foi uma situação totalmente desnecessária e só constrangedora para nós, foi um erro da minha parte. E o que tinha nesse computador que ela tirou o computador lá do escritório? Ela tirou e depois na quarta-feira pegaram. E o que tinha nesse computador? Tinha alguma coisa? Tinha muita foto da família, do meu neto, e tinha algumas coisas de contratos. Que essa minha filha, a formação dela, ela é fisioterapeuta e ela me ajudava lá no escritório. Ela não ia todo dia lá, porque ela tinha um filho, na época, acho que 4, 5 anos de idade, mas ela me ajudava na parte administrativa.
Sim. que era fazer a parte de faturas, de notas fiscais. Então, toda essa parte burocrática ela me ajudava. Certo. E consta aqui esse escritório é nessa Avenida João Cabral de Melo Neto, Isso. 610. Ali de frente ao bairro. Esse era seu escritório de trabalho? Era o meu escritório de trabalho da Costa Global. Alguém mais trabalhava com o senhor ali da sua família? Ela, minha filha, trabalhava lá, e o marido dela tem uma sala, ainda tem uma sala no mesmo prédio. Mas na época aí, a sala dele estava no osso, não tinha nada, não tinha como habitar. Então, como eu tinha 3 salas ali, tinha uma sala vazia, ele usava essa sala para trabalhos particulares dele, de uma empresa chamada 021, que não tem nenhuma ligação com a Lava Jato, nenhuma ligação comigo. Mas ele usava essa sala para trabalho particular dele. O senhor pediu para ela ir até lá para que a polícia não encontrasse esse documento e esse dinheiro, é isso? Não, Excelência. Na realidade, a única coisa que eu pedi para ela lá, que eu não me lembrava desse documento, a única coisa que eu pedi para ela ir lá foi para pegar o dinheiro. Para que a polícia não encontrasse? Desculpe? Para que a polícia não encontrasse? Porque quando pegaram o dinheiro que estava lá em casa, uma besteira da minha parte, porque 50 mil reais não valeu o que aconteceu, né? Então foi realmente uma atitude impensada da minha parte. Por que seus outros familiares foram também? Consta aqui filmagens de elevador. O senhor passou a chave, o senhor disse para a Ariana, né? Só. O único contato que eu fiz foi com ela. Aí consta que o Márcio também foi? Depois, eu fiquei sabendo isso depois, obviamente, muito depois que fiquei sabendo. Quando ela pegou essa minha chave, ela fez contato com o marido, que é o Márcio, o marido dela, e aí o Márcio foi para lá para o escritório para encontrar com ela. Agora, não foi nada assim, vamos dizer, feito às carreiras ou programado, porque eles levaram primeiro os filhos na escola, depois que foram para lá, e aí ela ligou para a irmã dela, que é a Shane, e a Shane também foi lá para encontrar, para saber o que estava acontecendo. A Shane, ela encontrou com a minha filha Ariana lá no escritório, e pela filmagem que foi feita, ela subiu e desceu sem carregar nada, não teve nada que ela pegou, então eu nem sei realmente por que ela está nesse processo. E o marido dela também tem uma sala lá que já era operacional, o marido dela, Humberto, e ele nem foi lá no escritório da Costa Global, ele foi no escritório dele, desceu e encontrou com ela lá embaixo. Então o Humberto e a Shane, no meu ponto de vista, nem deveriam estar nesse processo. E o Márcio foi pegar esse material dele. E ele colocou na mala do carro. E na quarta-feira, a Polícia Federal foi na casa deles e foi na garagem e pegou todo esse material dele que estava na mala do carro. E era material particular de orçamento, de projetos da empresa dele, que é uma empresa de móveis. Não é bem o objeto aqui desse processo, mas pode ter alguma relevância. O senhor, algumas daquelas contas que o senhor tinha no exterior, aquelas contas em nome de offshore, o senhor utilizou seus parentes para abri-las? Sim, isso consta de um processo à parte aí, né? De uma relação à parte. Sim. A Ariana, inclusive? Não tinha nenhuma conta no nome da Ariana. Não. Da Shane? Também não. Em nome de offshore? As contas estavam no meu nome, tinha conta no nome do Humberto e conta no nome do Márcio. E eles participavam dos seus negócios, o senhor Márcio e o senhor Humberto? O Humberto conhecia, o Márcio praticamente não conhecia nada, porque a atividade dele era separada, e as filhas eu não passava, não tinha detalhamento para elas, não passava para elas. O senhor prestou depoimentos anteriores, no qual o senhor afirmou, antes do seu acordo, o senhor afirmou coisas diferentes naqueles depoimentos, o senhor estava faltando com a verdade, então? No primeiro depoimento, até foi coincidentemente com o doutor aqui do Ministério Público que estava presente, no primeiro depoimento eu falei que elas teriam ido lá por medo, por receio, etc., com o objetivo até de protegê-las. Aí depois eu fiz um segundo depoimento ainda antes de fechar a delação, de ser homologada a delação, para o membro aqui do Ministério Público, o Robson, fez um novo depoimento onde eu coloquei que eu pedi para ir lá. Então a culpa realmente foi minha.
O Ministério Público tem alguma negação? Sim, excelência. Senhor Paulo Roberto. Pois não. O senhor, nessa segunda oportunidade, ainda por ocasião da colheita dos depoimentos, dos termos de colaboração preliminares, o senhor falou que a quantia seria de $10 mil mais R$100 mil, que estariam em um armário e uma gaveta. Hoje o senhor menciona R$50 mil. Na realidade, eu acho que no depoimento eu devo ter colocado alguma coisa entre 50 e 100 mil, porque eu não tinha exatamente, está escrito 50 a 100 mil, não? Não, eu vou até aproveitar aqui o depoimento... porque na realidade eu não sabia qual o valor que tinha lá, né? Depoimento de número 80. Pois não. Que ainda foi recolhido por Ariana e pela sua outra filha Shane e pelos genros Humberto e Márcio a quantia aproximada de $10 mil e aproximadamente R$100 mil que estavam em um armário e em uma gaveta, que os dólares eram provenientes de um contrato de consultoria efetivamente realizado, sendo o valor em reais proveniente de comissões ilícitas pendentes e devidas ao declarante enquanto ainda era diretor da Petrobras. O senhor reitera... O valor real que tinha lá era 50 mil, não era 100 mil, era 50 mil e foi pego depois na casa da minha filha na quarta-feira. E realmente tinha esses dólares lá, que eu esqueci de falar agora, mas tinha. Tinha numa gaveta lá, tinha os dólares de uma consultoria legal que eu fiz. Uhum. Agora, então, há uma distinção entre a quantia em dólares e a quantia em real. O dólar é isso mesmo. Isso. E a quantia em reais, o senhor mencionou eu não que eram provenientes de comissões da Petrobras. Ali. Isso, está correto. Isso é dinheiro de vantagem ilícita, correto? Está correto. Agora, quando eu dei esse depoimento, eu não tinha o valor exato que tinha lá, porque eu não ficava contando todo dia o valor que tinha lá. Uhum. Era o valor que eu tinha para fazer as despesas do escritório. Eu só vim saber o valor real depois quando ela me falou, porque nesse período eu não tinha contato com ela e não sabia desse valor. Perfeito. Eu não tinha esse valor. Agora, tinha os dólares mesmo lá. Tinha. Perfeito. E esses dólares eram um serviço lícito, de consultoria que eu fiz. O ilícito seria a quantia em reais? O ilícito, a quantia em reais. Só para contextualizarmos o evento no dia do cumprimento da busca na sua residência e no escritório. O senhor também mencionou, na oportunidade em que foi ouvido ainda antes da homologação do acordo, que houve o deslocamento de uma primeira equipe para o seu prédio e aí depois chegou uma segunda equipe. O senhor poderia relatar esse evento? Posso. Primeiro chegou uma equipe chefiada lá por uma delegada na minha casa. E, em paralelo, era para ir uma segunda equipe para o escritório. Aí, eu não sei qual foi o motivo, essa segunda equipe, em vez de ir para o escritório, foi para a minha casa. Foram as duas equipes para a sua casa. E aí, por isso que retardou a ida deles para o escritório. Uhum. E aí, como que o senhor soube que também iriam para o escritório? Porque a delegada me falou. Na ocasião em que as duas equipes estavam lá, o senhor ficou sabendo pela delegada? Ela comentou que essa segunda equipe era para ir para o escritório. Foi depois de tomar conhecimento disso que o senhor chamou a sua filha? Não, eu falei com ela antes da equipe chegar. Antes da equipe chegar. Que eu me recordo agora nesse momento, acho que foi isso. Uhum. Antes da equipe chegar, porque a equipe demorou para chegar. Mas antes da segunda equipe chegar no escritório, o senhor fala? Antes da segunda equipe chegar na minha casa. Mas daí como que o senhor saberia que seria alvo de busca? Eu não sabia. Mas foi antes que horas a equipe policial, a primeira equipe policial chegou? 6 horas. Então o senhor conversou com a sua filha antes das 6 horas? Não. Eu conversei com ela quando estava só uma equipe lá. Perfeito. Não tinha chegado a segunda equipe. Uhum. Porque, vamos dizer, se eu soubesse que a equipe estava indo lá para o escritório, como é que eu jamais mandaria lá no escritório? Uhum. Eu não tinha essa informação, não me recordo dessa informação. Entendi. Outra questão, foi feito um relatório pela Polícia Federal sobre esses eventos, né? Um relatório, ele até instrui a denúncia e tem uma série de imagens, né, dos vídeos do circuito interno. Nessas imagens aparece tanto as suas duas filhas quanto
o Humberto e o Márcio subindo e descendo do elevador com objetos e... Não, Humberto não desce com Desculpa, nada. o Humberto não, o Márcio, né? O Márcio desce, que ele foi pegar as coisas que era dele lá da 021. Tá. O Humberto não desce com nada e minha filha Shane também não desce com nada. Certo. Então, o Márcio aparece em diversas oportunidades conversando no celular. Ele conversou com o senhor nesse dia? Não. Não. Não falou nada comigo, não. Uhum. O senhor só conversou unicamente com a minha filha Ariana. Com a Ariana no início e depois não mais conversou com eles? Não. Aí também, em termos de esclarecimento, eles foram também muito inocentes nessa história, porque eles sabiam que tinha câmera no elevador e sabiam que tinha câmera na entrada principal. Uhum. E eles nunca entraram pela entrada principal, entravam sempre pela garagem. Uhum. E nesse dia eles desceram para o elevador e desceram pela entrada e passaram pela entrada principal. Então, vamos dizer, foi assim também uma falta de malícia deles total no assunto desse, que a gente nunca tinha passado por isso, né? Então, se vamos dizer, o objetivo fosse esconder muitas coisas, teria descido pela escada, teria descido pela garagem. Na realidade, desceu pelo elevador, que foi filmado, desceu pela entrada principal, que foi filmado. Só um outro aspecto, Paulo. Pois não. O senhor mencionou que a Ariana retirou uma planilha, relatório Beto, né? Perfeitamente. Ela tirou isso por orientação do senhor ou foi espontâneo? Essa planilha estava em cima da minha mesa, eu não me lembrava que tinha vários papéis em cima da mesa. A única coisa que eu pedi para ela foi para pegar o dinheiro que estava dentro lá de um armário. Eu realmente não sabia o valor exato, porque eu não ficava contando lá o dinheiro. Essa planilha é aquela planilha que posteriormente foi apreendida, o senhor falou, né? Ela relaciona contratos com a Trafigura, Sargent Marine, esses? Exatamente. Essa planilha foi pega depois, na quarta-feira, quando a Polícia Federal foi de novo na minha casa, que daí me levou preso. Certo. O delegado pegou essa planilha, estava comigo na minha casa. Certo. Essas informações que constavam na planilha da Trafigura, Sargent Marine, eram comissões ilícitas da Petrobras também, decorrente de contratos da Petrobras? Era. Perfeito. A Ariana, ela tinha conhecimento disso? Não, eu não passava para ela não participava das reuniões, né? As reuniões que eu fazia era particular lá com as pessoas, obviamente que ela via gente chegando, gente saindo, mas o trabalho dela lá era preparar, vamos dizer, eu dava todos os dados para ela do contrato, preparava o contrato, que já tinha um modelo padrão, e cuidar da parte administrativa, pagar impostos, pagar faturas, e emitir faturas e notas fiscais em relação às empresas, porque nesse meu trabalho da Costa Global eu devia ter lá na época possivelmente uns 70, 80 contratos. E cerca de uns 10 a 15% eram contratos ilícitos, o restante era contrato lícito. Certo. E o Humberto tinha conhecimento da ilicitude desses contratos? Ele sabia devido a esse relatório que ele preparava para mim. Perfeito. O Márcio não participava disso. Ok, satisfeito, gente. Os defensores têm perguntas? Não? Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, senhor Paulo? Final? Não, só complementar isso, Excelência, que a minha empresa lá, como eu falei, a maior parte dos contratos eram lícitos, não eram ilícitos, e pelo conhecimento que eu tinha da área de petróleo, né, de 35 anos de casa, então eu fui procurado por muitas pessoas para prestar serviço de consultoria. É isso. Tá certo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa.